Hoje quem vai tocar aqui sou eu e o Caio, a gente tá se revezando nessas interações com vocês, até para a gente poder cada um compartilhar um pouquinho mais do seu conhecimento específico, né? Mas acho que a gente vai ter agora quinzenalmente, né, Lu? Quinzenalmente aí teremos essas interações aí. Quem quiser Vai. participar, a Lu vai compartilhando com vocês os convites. É, vai ser rapidamente para me apresentar, aí uns 15 minutos só para a gente fazer um catch-up da nossa visão, falar um pouquinho da Marcasia, algumas atualizações e aí a gente entra no papo, tá bom? É, basicamente, vamos lá, então, acho que está entrando bastante gente, mas meu nome me chamo Rui Chaves, eu sou sócio e diretor de crédito aqui da Marcasia. Um pouquinho de mim, eu sou casado, tô com a minha esposa já há quase 15 anos, tenho dois filhos, uma filhinha de 8 e um garoto de 5. A gente mora aqui em São Paulo. Bem, eu sou formado originalmente em engenharia civil mesmo, acho que como muita gente aqui do nosso mercado, mas quando eu saí da faculdade, meu primeiro emprego foi ser calculista estrutural. Então, uma coisa que eu me prometia que nunca ia fazer enquanto eu estava estudando resistência aos materiais, um, dois, três, quatro. É engraçado, um fato curioso é que esse emprego eu ganhei quando eu fui chorar a nota com meu professor de pontes e grandes estruturas na faculdade para poder me formar. Tava precisando de nota e aí conversa vai, conversa vem, acabei saindo de lá com a nota e com o emprego. Eu fui trabalhar por alguns anos no escritório dele e putz, calculei alguns dos estádios aí do Brasil de futebol da Copa. Então, putz, na Arena Grêmio, Pantanal, Amazonas, alguns estádios, Recife, alguns estádios têm vigas e pilares ali que foram calculados por mim. Então, o pessoal pode ficar tranquilo aí. Enquanto não cair nenhum estádio, vocês podem confiar aqui na gente. Mas é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer e não, durou uns 5 anos, foi muito bom, mas depois fui me aventurar como incorporador. Então, eu incorporei por algum tempo, né? Tem algumas incorporações minhas bem raiz, assim, do comecinho do terreno até o final, depois outras que a gente entrou como co-incorporador, foi evoluindo para quase que uma casa de investimento para trazer capital para pequenos e médios incorporadores. E nesse meio também fiquei uns 4, 5 anos lá, ainda tenho alguma participação na empresa, mas fui chamado para tocar o desafio de tocar a área de soluções imobiliárias da Creditas, que é uma grande fintech que vocês devem conhecer, e olhar agora um pouquinho sobre a perspectiva do crédito, né, de quem empresta o dinheiro para o incorporador, né? Bem, as pessoas que eu xingava quando era incorporador, agora eu fui para outro lado conhecer como é que funcionava. Fiquei lá também quase 5 anos e é, é, depois de um tempo vim assumir esse desafio aqui na Macazia, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu sempre construí ao longo da minha carreira, que junta tudo, né? Então, que é basicamente permitir que as famílias e os pequenos incorporadores acessem esse crédito, que quando eu estava como incorporador parecia tão difícil e quando eu fui para o lado do crédito, comecei a entender melhor as dores também do lado do crédito. Tá, então, indo um pouquinho aqui agora para nossa. Recapitulando, né? Alguns de vocês já conhecem bastante a gente, já estão, participaram de outro papo, outro bate-papo aqui com o Caio, mas recapitulando um pouco da nossa visão, né? A gente parte de algumas premissas aí de mercado, de conhecimento de mercado que a gente tem e que são bem fortes, né? Um que é um mercado quase que infinito, que a gente chama, né? Tem muito incorporador e muita família precisando de crédito, precisando de dinheiro para poder concretizar os projetos, e tem muito dinheiro, né? Mas a gente sabe que tem mais dinheiro hoje em dia na forma de crédito para aquisição dos imóveis lá na ponta, para o comprador desses imóveis, do que para a construção, né? E a gente sabe também que a informalidade predomina nesse setor, né? Então, alguns dados interessantes aqui que a gente sempre traz, mas é, tem mais de 20 mil incorporadores no Brasil e 80% desses incorporadores nunca acessaram financiamento.
Metade desses incorporadores são pequenos e médios, né, que a gente chama, né, porque faturam menos de 20 milhões por ano. São 400 bi por ano em imóveis construídos por esse público de incorporadores e por famílias, né? E um dado mais impressionante, sim, que a gente acrescentou recentemente aqui, e que está muito em voga, se vocês têm acompanhado aí as notícias nos jornais, são 180 bi alocados por grandes bancos no setor de financiamento imobiliário, só que 3/4 disso é para aquisição do imóvel pronto, né? E só 1/4 disso é para construção, né? E com a escassez aí dos recursos de poupança, FGTS, está saindo bastante nas mídias aí que esses principais bancos e agentes financiadores têm se mexido aí para montar outras estruturas para poder fomentar essa parte do mercado, né? E aí o porquê dessa parte, entre aspas, ser manca, né? Ter tanto capital e o capital não está direcionado para essa parte do setor de construção. Bem, principalmente pelo lado da construção, pela falta de governança, né? Um risco grande de entrega do ativo, falta de um controle de informações confiáveis por parte do incorporador e do construtor e a baixa bancarização desse setor. E do lado da tecnologia, do lado do mercado financeiro, a tecnologia deles ainda não permite controlar esses riscos, né, na linha, né, e incorporadores espalhados pelo Brasil inteiro, né, não consegue acessar direito esse cliente, a regionalidade, os aspectos regionais desse cliente, né, e quando a gente sai da operação padrão de financiar a aquisição e financiar a construção, a estrutura de capital, a estrutura de funding que tem no mercado hoje é uma estrutura ainda muito engessada e burocratizada que prejudica a escalabilidade desse tipo de empréstimo, tá? Então, qual que é a visão da Macasi aqui? A Macasi, ela quer bancarizar esse setor, né? E a nossa cabeça é focada no fluxo do dinheiro. A gente entende o dinheiro como uma unidade fundamental desse setor e que passa por todos os agentes e componentes dessa cadeia, né? Então a gente entende que, entre aspas, seguindo o dinheiro, né, estando onde cada unidade do dinheiro passa nessa, nessa cadeia, a gente vai conseguir agregar valor e trazer produtos que atendam esses diferentes agentes, tá? Como é que a gente começou tudo isso? Só recapitulando, a gente começou com crédito, né? Então, o nosso primeiro produto, a primeira porta de entrada nossa é o crédito, via estruturas de capital de mercado de capitais, como fundos e CRIs, né, em que a gente conecta o mercado financeiro a esses incorporadores, fazendo a estruturação, a originação dessas oportunidades, né? Então, os incorporadores chegam a Macasi com os projetos, a gente estrutura financeiramente essas oportunidades, faz a gestão e o controle financeiro, né? A gestão financeira e a gestão do risco desse empréstimo e o controle para que esse empréstimo seja, de fato, os recursos sejam destinados a a cada linha do orçamento e do projeto desse incorporador, né? E a gente faz isso hoje através da parte core da nossa plataforma, que é o que está em execução hoje, né? O core da nossa plataforma hoje, é, ele começa desde a concepção do projeto e orçamento do incorporador. Então, a gente refaz todo o orçamento e remodela todo o projeto do incorporador através da tecnologia BIM, e com isso a gente centraliza essa inteligência em um só lugar, que é na plataforma. Através disso, a gente consegue explodir todo esse orçamento, toda essa execução em centenas de linhas de evidências que têm que ser concluídas ao longo da obra, e com isso a gente controla essa execução e consegue destinar o capital que vem do credor para cada linha dessa. Então, para cada evidência de obra,
na nossa plataforma, a gente consegue destinar o recurso certo para aquela evidência, fazendo assim uma gestão integrada do financiamento da obra e controlando a evolução desse lastro, dessa garantia, que é a garantia do empréstimo para o credor, na linha, tá? E com isso, então, todos aqueles dois grandes problemas que eu mostrei nos slides anteriores, que é, entre aspas, uma falta de governança e de organização, né, por parte no setor da construção e uma falta de visibilidade e de gestão de risco por parte do credor, a gente consegue resolver esse problema através dessa plataforma. Hoje a gente tem aqui, passando rapidamente, um score ativo de risco de cada empreendimento que a gente analisa, que a gente usa internamente para tomar nossas decisões, né? E para onde a gente está indo? A gente está indo para uma solução de bancarização, de fato, dos construtores e dos incorporadores, para que a gente, na hora que o dinheiro é depositado, que o dinheiro caia na conta do construtor e do incorporador, ele possa já operar direto dali, daquela conta, da própria conta Amacasi, né? E que com isso seja muito mais fácil, né, a operacionalização, seja mais fácil a própria forma como a gente controla para onde está indo o dinheiro, né? E que dá muito mais transparência para o credor e que com isso mitiga o risco para o credor e promove aí taxas e juros mais baixos, porque o credor consegue de fato enxergar onde está indo o dinheiro. E volta naquela premissa da unidade fundamental, né? É seguindo o dinheiro em cada agente que ele vai passando. Então, desde o momento que sai do credor, entra na plataforma, vai para o incorporador vai pegar esse dinheiro e a gente vai ver esse dinheiro saindo para um fornecedor, e com isso a gente vai conseguir ter mais dados, vai conseguir fazer projeções de resultado, gerando mais inteligência e aos pouquinhos e mitigando aqueles dois problemas que a gente apresentou no começo, tá? E trazendo assim, então, bancarizando o setor e trazendo escalabilidade, e quando a gente tem mais escala e mais tecnologia, conseguindo, consequentemente, preços melhores, tá? Hoje a gente tem nosso produto PJ, tem as condições aqui, vocês já devem conhecer, não vou entrar muito nas condições aqui dos produtos, depois a gente, vocês todos têm no site, podem nos enviar dúvidas, etc. Temos o nosso produto PF também, tá? Para a família que quer construir no lote, dentro de um condomínio ou de um loteamento que eles já têm ou que eles estão adquirindo, tá? E essa aqui foi só um catch-up, um resumo rápido aí, uma atualização da nossa visão, tá bom? É, a gente tem aqui um QR Codezinho para vocês entrarem rapidamente, enquanto a gente continua a apresentação, mas vocês puderem tirar uma foto com algumas é, perguntas rápidas para vocês aí sobre a Macasi, sobre o encontro. Vai ter também novamente no final da apresentação esse QR Code. Se vocês puderem ajudar a gente aí com as respostas, para a gente é bastante válido e bastante rico aí a contribuição de vocês. Certo, Lu? Coloquei aqui no Boa, chat também o link. Algumas pessoas que vieram no último Zoom já conhecem esse formulário, mas enfim, se quiserem responder de novo também, fiquem à vontade. boa. Legal, galera. Bem, dei uma corridinha aqui nessa primeira parte para recapitular a parte da Macasi, nossa visão, né? Importante lembrar vocês também que o Macasi Edu já está no ar, tá? É uma plataforma de educação do setor que a gente está propondo a fazer. Ali a gente vai colocar materiais sobre incorporação, construção e financiamento para construção, coisas mais robustas, assim, informações bem relevantes. A ideia ali não é ficar chovendo no molhado, nem ficar enchendo linguiça, não. Acho que é colocar coisas que de fato contribuam lá. Já está no ar.
obviamente está começando, né? Mas a Lu já quis trazer aqui para vocês testarem, brincarem, lerem e estamos abertos aí a feedback de vocês, tá bom? É, vou entrar aqui agora na parte a ideia do tema desse encontro, que é o quanto mais cedo melhor. Fiquem à vontade para fazer perguntas aí no chat, pessoal. A Lu vai compilando aí as perguntas de vocês, colocando numa ordem aí, no raciocínio é, ordenado e no final aí, faltando 10 minutinhos, a gente para e responde algumas dúvidas, tá bom? Vai até 6:30, né, Lu? Certo, Isso. então estamos no tempo aqui. Bem, galera, a ideia aqui é trazer um pouco para vocês do quanto o que que a gente percebe, né? Não só das nossas experiências aqui como incorporadores, mas principalmente do que a gente vê dos incorporadores e consultores que chegam aqui para a gente. O que que a gente gostaria de ter recomendado ou gosta de recomendar para eles antes de tudo começar, ou antes de cada etapa da incorporação, para que quando eles cheguem aqui, as coisas estejam bem mais redondas e seja tudo mais fácil, principalmente no que diz respeito a pegar o crédito. Então eu vou passar rapidinho só para vocês verem, eu vou falar um pouquinho de algumas dicas de cada parte do fluxo, a parte do terreno, a parte do projeto, a parte da incorporação e vendas, a parte do financiamento, a parte da execução e a parte do repasse. E eu vou passando pequenas dicas de cada etapa dessa, do que seria legal ter sido planejado antes, ter pensado antes, qual que é a forma correta de atacar cada etapa dessa, e que a gente percebe que quando os incorporadores e construtores chegam aqui, por qualquer circunstância que tenha sido, às vezes não foi dessa forma, etc., e acabam tendo mais dificuldade, e os que conseguiram fazer dessa forma, poxa, flui muito melhor. Então, por experiência própria, é legal compartilhar isso com vocês. É, fica aí como aprendizado e para as próximas aí e para as incorporações e projetos atuais. Então, a primeira aqui não tem como não começar com o terreno, né? É, a gente vai falar um pouquinho aqui os pontos de provocação. Se é uma oportunidade ou se vamos sempre pela oportunidade, por que que eu estou comprando esse terreno, o que que eu gostaria de desenvolver lá e como eu vou viabilizar esse projeto. Então, muitos aqui começam sempre pela prospecção do terreno, né? Quem aqui, todo mundo sabe aquele modus operandi de, putz, vai visitar um lugar, vê uma bela de uma oportunidade, eu tenho amigos incorporadores e imobiliárias, corretores que estão sempre te bombardeando ali. Olha, ó, putz, essa é uma oportunidade, olha essa área, olha essa gleba, isso daqui não tem como perder, etc. É o topo do nosso funil, é o que sempre chega para a gente, e normalmente a gente acaba fazendo aquela comparação de, putz, realmente, olha só, essa área aqui, o metro quadrado dessa área comparado com a região, realmente é um excelente negócio, não tem como eu perder, e a gente acaba se empolgando e por o terreno ser um excelente negócio, a gente acaba ou fazendo a aquisição, ou negociando, ou trazendo para o nosso land bank, mas a gente acaba não pensando no, beleza, mas o que que de fato eu vou fazer aqui? Qual que é o produto que eu quero entregar aqui, né? O nosso entendimento, a gente deveria, o comprador deveria dar um passo antes e atacar a compra do terreno, primeiro pensando que tipo de produto eu quero oferecer em qual região, né? Quem é o público que eu converso? Né? E se especializar antes no produto e aí sim atacar o terreno que caiba naquele produto dele, né? Porque muitas vezes o comprador acha um excelente negócio, acha um excelente terreno e aí na hora que vai fazer um estudo de massa, na hora que vai fazer que analisa ali o plano diretor, pô, não consegue chegar no produto ideal, não consegue chegar no VGV que precisava, ou se precisa chegar, ou se no estudo de massa acaba tendo que chegar num tipo de produto que não atende à demanda local, ou é um tipo de produto que ele não está especializado em fazer, né? Um tipo de produto que, putz, no final das contas, a região não precisa daquele produto, né? Então, o principal aprendizado que a gente vê aqui nos nossos clientes é atacar o terreno, em vez de atacar o terreno pela oportunidade, dentro do que eu quero fazer, dentro do que eu sou bom,
dentro do produto que eu sou especializado, na região que eu conheço, na região que eu sei como a demanda se comporta, aí sim, o que que tem de terreno ali de oportunidade para eu atacar, né? Tentar não ir por esse vício nosso, esse caminho de achar primeiro terreno, porque é um bom deal, e aí depois ter que construir, fazer toda a gambiarra em volta para caber naquele terreno. Então isso acontece muito aqui. A gente vê muito incorporador que acaba chegando e você viu que ele teve que construir ali uma situação em volta pelo terreno que ele já tinha, né? Então, se a gente puder fazer esse caminho oposto, é muito melhor. E aí, se você consegue fazer esse caminho oposto e consegue ainda assim fazer uma boa negociação nesse terreno, comprar ele bem ou permutar ele bem, putz, aí é meio caminho andado, sabe? Um terreno bem negociado, bem comprado, numa região que você domina, num produto que você domina. Na hora que a gente está nas nossas entrevistas de crédito aqui, que a gente precisa, que a gente precisa mexer um pouco nos números, a gente consegue aumentar um pouco o valor do financiamento, porque tem espaço para mais juros ali, tem margem sobrando, a gente consegue estender, às vezes, um pouco o prazo, né? Permite-se ali um pequeno estouro de orçamento, porque o terreno bem comprado, ele abre uma margem significativa no projeto, ele dá folga para pequenos erros, né? E, e lembrando aqui, antes de mudar para o próximo ponto, que às vezes um terreno está um preço muito bom, às vezes o incorporador consegue negociar um bom terreno, mas obviamente a gente sabe como é, às vezes não tem aquele caixa na hora disponível, e na hora que vai fazer então a permuta pelo terreno negocia mal. Então, um terreno que originalmente estava com um preço bom, que caberia uma baita viabilidade no projeto, pô, por não ter o capital na hora, o que é super normal, o incorporador vai negociar uma permuta, putz, aí ele erra a mão na permuta. Aí ele negocia a permuta a mais do que deveria, e aí espreme o projeto de novo, né? Então, muito cuidado também na hora de negociar essa permuta. Pensa no como põe de fato a conta na ponta do lápis, pensa no seu orçamento, pensa na sua viabilidade, né? Para saber se de fato cabe na sua viabilidade ter que dar essas unidades ou ter que dar esse valor de venda, se for uma permuta financeira lá na frente, né? Então, mesmo na compra do terreno, a viabilidade do projeto já é importante, né? Então, ter uma análise de viabilidade físico-financeira do projeto na compra do terreno, na negociação da permuta, também é importante, tá? É, então, esses são os principais pontos do quanto mais cedo melhor para o terreno. Aí, projeto. Projeto, a gente entra um pouco o gancho que eu fiz aqui no terreno, que é, gente, é, produto certo, no preço certo, para o público certo, né? Assim, é, quando você entra numa região e você entende o que você quer fazer lá, entende o que o público está pedindo, é muito mais fácil você conceber um projeto mais atraente para o seu público, né? Então, assim, de novo, é importante você estar sempre focado no produto, né? O que que você quer entregar para esse público, se a região comporta essa demanda, tá? E aí você, dentro do que você quer entregar, aí sim você fazer seu projeto, sempre é, levando em consideração os custos desse projeto, né? Então, novamente, planilha de viabilidade aberta e foco no produto, no que você quer entregar, com os custos inerentes a isso. E aí, público, né? Importante também, você sabe falar com o seu público, né? Na hora que você vai vender um projeto, uma coisa, e a gente atende gente do Brasil inteiro aqui, uma coisa é o público que vai comprar um apartamento na periferia de São Paulo. Uma coisa é um público que vai comprar um apartamento numa cidade do interior de Goiás. Uma coisa é um público que vai comprar um apartamento numa cidade de veraneio perto de Salvador. Uma coisa é um público. Você conhece a região, você sabe falar com o seu público. As a gente vê incorporadoras tendo custos significativos de marketing, hein, chegando a mais de 5% do VGV, o que é válido, é super válido ser agressivo no marketing, mas será que você está se comunicando da forma certa? Então, a partir do momento que você conhece bem o seu público, sabe se comunicar com ele, e você
Sabendo disso, você entende que tipo de produto esse público precisa, você consegue desenhar um projeto adequado para eles. E aí aqui a gente coloca a parte da disciplina, né? Não cair em tentações no meio do caminho para mudar o seu projeto, né? Uma vez que você está seguro com o que você fez, com o que você desenhou até agora, poxa, aquela tentação que vai vindo do incorporador, pô, será que não cabe uma churrasqueira aqui nessa varanda gourmet? Será que não cabe ali uma academia maior na área comum? Será? Pô, você já definiu, você entendeu qual que é a academia que seu público precisa, você entendeu qual que é a área de lazer, você entendeu qual que é o tamanho da suíte, você entendeu a sua metragem. Não caiam em tentações de ir mudando o projeto. A gente vê isso muito acontecendo ao longo da esteira. A gente está negociando com o incorporador o crédito, o financiamento. Ele entrou com um custo de orçamento e na hora que o crédito está quase sendo aprovado, a obra dele que custava X já custa X mais tanto porque ele mudou o projeto dele ao longo do caminho, né? Então, bater firme bater o pé no projeto que você concebeu lá no começo é uma parte fundamental do quanto mais cedo, melhor, né? E aí, uma vez que você está com o seu projeto fechado, é orçamento, né? Você sabe que você não vai sair dessa rota. O quanto antes você consegue começar a falar com o fornecedor, começar a falar com os agentes que vão integrar ali o seu orçamento de obra, melhor, né? E aqui a gente recomenda muito também usar a tecnologia BIM, né? De modo que você consiga integrar todo mundo que vai participar dessa execução ali, né? Todos os agentes do civil, hidráulica, elétrica, instalações, você consegue otimizar muita coisa ali, antecipar problemas, sabe? Otimizar as suas análises de orçamento, etc. Então, fazer um investimentozinho aqui, né, na tecnologia BIM tem ajudado muito. A gente vê uma diferença muito grande nos clientes que chegam aqui sem o projeto já estar numa plataforma de tecnologia como o BIM e os clientes que já estão nessa plataforma, tá? Seguindo para o próximo passo, incorporação e vendas, né? Aqui, o quanto mais cedo, melhor. Fala alto aqui. É, Primeira mensagem que, de novo, lendo as provocações aqui com vocês, né? Segurança para todos, trabalhar com o dinheiro do cliente de forma segura, otimizar seu custo financeiro e profissionalismo. Eu vou começar pelo último e fazer o gancho com o primeiro, né? Pessoal, não tem mais amador nesse mercado, né? A gente tá vendo aí, mesmo os incorporadores menores que preferem trabalhar com uma, duas obras por ano, poxa, todo mundo tá ligado nas tendências, já tá, estuda, entende o processo todo. Se você é um incorporador novo, que, putz, a grande maioria dos nossos clientes é um construtor que tá virando incorporador, vale a pena fazer o estudo, mas tem coisas que são primordiais hoje em dia. Por exemplo, né, ali em cima, segurança para todos, SPE e patrimônio de afetação, né? Quando você sai de largada com uma SPE montada e um patrimônio de afetação, a sua vida é mais fácil do começo ao fim, sabe? Os credores hoje que você vai encontrar lá na frente, eles só vão colocar o dinheiro em quem está com uma SPE montada em um patrimônio de afetação, sabe? E aí, mesmo que você fale, mas eu normalmente não preciso de credor, eu toco por conta própria, etc. Poxa, mas vai que acontece alguma coisa, vai que chega lá na frente, sei lá, tem algum estresse macroeconômico, muda-se um presidente, o Brasil acontece alguma coisa e você não, por algum motivo não consegue terminar a obra, não vende bem, fica faltando 1 milhão, 500 mil para terminar a sua obra, você precisa de um empréstimo. Cara, se o seu projeto está numa SPE, com patrimônio de afetação, é outra coisa. E abrir uma SPE é muito fácil, é uma limitada, como qualquer outra, com um propósito específico. Qualquer contador pode ajudar vocês. Então, se vocês forem já adquirir um terreno, permutar um terreno, já abre a SPE antes e já coloca o terreno nessa SPE. Se esse terreno está na incorporadora, já pega e já integraliza esse terreno na SPE. A incorporadora, para você não ter que pagar o ITBI, vender o terreno para incorporar a SPE, a incorporadora pode entrar como sócia, aportando o terreno na SPE e faça o patrimônio de afetação.
todo mundo fica mais seguro, até os próprios vendedores que são mais financeiramente estruturados preferem dessa forma, e o credor, com certeza, é muito mais fácil conseguir o crédito para uma corporação que nasce com SPE e patrimônio de afetação, né? E aí, a segundo ponto aqui é o seguinte: desenhar a tabela de vendas, né? Isso faz um gancho muito forte com o que eu falei lá atrás, né? De você, em vez de ir pela emoção, comprando terreno, etc., dar o passo antes. Quem é meu público? Qual o produto que eu sou bom de fazer? O que que eu quero entregar aonde? Como eu converso com esse público? E aí, como esse público pode pagar o meu produto, né? Tem público que vai comprar teu produto à vista. Tem público que, se você fizer oferecer parcelamento para ele, fica até ofendido. Tem público que não. Tem público que, cara, é ali na ponta do lápis, no olerite do cara, ele precisa pagar aquele pró-soluto ao longo da obra para depois cair o financiamento certinho, bonitinho. Cada público é um público. Como você vai desenhar a tabela de vendas mais atrativa para esse cara, mas que ao mesmo tempo pingue mais dinheiro para você ao longo da obra, para que você possa pegar menos financiamento possível, né? Pô, Rui, você está aqui, você vende financiamento, você está falando pegar menos financiamento possível? Sim, né? Quanto menos financiamento, melhor. Menos financiamento é menos custo para vocês, né? É mais margem, é menos risco, né? Quanto menos financiamento, melhor. E uma das coisas que vai determinar quanto de financiamento você precisa é a sua exposição de caixa. E o que vai determinar a sua exposição de caixa muito é o quanto você recebe de entrada ao longo da obra. Só que isso está casado com o quê? Também com o perfil do seu público, né? Então não adianta falar, pô, é verdade, Rui, eu vou, então, pô, vou fazer 70% de entrada e financiamento de 30%. Pô, se o teu público aceitar isso, mas dificilmente ele vai aceitar. Ah, então ótimo, então eu vou fazer 10% de entrada e 90% de... A Caixa lançou uma solução agora que o cliente consegue financiar lá com 90, financiar 90%. Tudo bem, mas e como é que fica a sua exposição de caixa? Você vai preencher esse buraco da sua exposição de caixa todo com crédito? Vai ficar caro, né? E aí, de novo, planilha de viabilidade na mão. Abrir a planilha e entender como que eu posso trabalhar numa tabela de vendas de forma que eu converse com o meu público e eu, ao mesmo tempo, tenha dinheiro ao longo da obra, né? E, e isso é muito o quanto mais cedo melhor. Muito, muito, muito. Esse daqui é uma das maiores, dos maiores erros, né, que a gente encontra nos incorporadores que chegam aqui. E, gente, quando eu falo erros, é sem fazer juízo de valor nenhum, né? Eu já fui incorporador, eu sei. O pessoal vê os tombos que a gente toma, mas não vê as pingas que a gente bebe. Eu sei como é que é, né? Como se o mundo fosse é, é, perfeito, assim, mas eu tô falando, assim, estamos tentando dar aqui as melhores práticas, né, para a gente lembrar disso na hora de fazer, né? E tudo isso nasce se você começar bem lá, né? Em vez de conceber primeiro o produto, o que que eu quero, com quem que eu quero falar, quem que eu quero atender. Para isso eu compro esse terreno. E já vai montando a viabilidade. E aí vem cá, como é que se eu atendo esse público, que tabela de venda eu preciso fazer para ele? Mas se eu fizer essa tabela, eu consigo ter uma exposição para esse meu custo de obra. Então, quando você começa certo, a chance das coisas irem fazendo a pilha do certo em cima do certo é muito mais fácil, né? Então, é impressionante como desde lá de trás nasce a oportunidade de você pegar o menos de financiamento possível, tá? E aqui é uma delas, na hora que você vai montar a sua planilha de vendas, tá bom? Movendo para a próxima parte. Pessoal, desculpa a minha voz aqui, eu estou um pouco gripado, eu tô me sentindo um radialista aqui com essa voz aqui, mas tô fazendo o possível aqui. É, indo para a próxima parte, pessoal, não esquece de mandar perguntas aí. Não sei se a Lu está recebendo algumas perguntas aí para fazer no final. Vou tentar parar um pouquinho antes para a gente poder conversar. Aí entramos aqui, financiamento, né? Lendo aqui as provocações. Como eu falei lá atrás, quanto menos melhor, tempo é dinheiro, cuidado para não deixar para a última hora e governança. Começando pelos dois últimos aqui. Gente, quanto antes vocês começarem a relação com os financiadores, melhor, tá?
E por que que eu digo isso? Olhando aqui do nosso ponto de vista. Primeiro, é, boa parte da análise que a gente faz é quantitativa, óbvio, é conta mesmo, análise de risco, etc. Mas boa parte é qualitativa também, né? Do lado de cá, analisando os incorporadores, são pessoas também. Quando a gente conhece o incorporador já faz tempo, a gente vê o trabalho dele, a gente vê a seriedade, a gente vê que ele está evoluindo, a gente vê que ele falou que ia comprar o terreno, comprou, que ele ia fazer os projetos básicos, fez, o projeto executivo fez, da entrada da prefeitura deu. A gente acompanha o incorporador desde o começo, a chance desse incorporador ser aprovado aqui, se ele tiver um bom projeto, é muito maior. Né? A gente tem incorporadores aqui que já chegam tudo mastigadinho, tudo pronto, ótimo, mas a gente tem incorporador aqui e a gente adora esses casos que chegam ainda pedindo ajuda para a gente assessorar eles a negociarem a permuta com o terrenista. Isso é muito legal. E esse cara fica quase um ano aqui com a gente, mas, pô, quando sai, sai, né? Porque a gente vai construindo junto com ele. Né? E sem contar que mesmo depois que está tudo pronto, cara, o prazo para o dinheiro estar na conta, ainda mais por ser uma estrutura no mercado de capitais, tem todas as diligências que o fundo exige, não é menos de 3 meses, sabe? Então, quanto antes vocês começarem a relação com o agente fiduciário, o quanto antes melhor aqui, é importantíssimo. E aí, se você vai falar com o agente financeiro, né? Perdão, com o agente financeiro, com o banco, qualquer credor que seja, quanto melhor sua governança, mais fácil. É o que a gente falou lá naquele primeiro grande pilar de problema lá, né? Documentação, se você tem um sisteminha legal de RP operando aí a organização das suas documentações, que eu falei lá atrás, de SPE, patrimônio de afetação, etc. Né? Esse tipo de coisa o credor valoriza porque mitiga o risco dele, né? Mitiga o risco de dar alguma coisa errada, né? E aí, voltando para os dois primeiros pontos, é meio que um gancho é, que a gente falou lá atrás, né? É otimizar a sua tabela de vendas, né? Para que você use mais dinheiro das vendas e menos dinheiro do financiamento, né? E se você tiver negociado bem um terreno, uma boa permuta lá atrás, a gente tem mais espaço para errar esse financiamento, né? Então, é, vou dar um exemplo, né? Um empreendimento que está todo apertadinho, com a margem apertada, a gente vê lá que o cliente precisa, sei lá, de 2 milhões, a gente faz um esforço para chegar nos 2 milhões ali, e é os 2 milhões que precisa emprestar, porque o custo da operação está comendo o resto da margem que tem, não dá para dar mais que 2 milhões, e o cara precisa exatamente de 2 milhões. Quer dizer, se acontecer alguma coisa que faltar dinheiro ali, é um problema. Enquanto que se o cara fez uma boa negociação de terreno, uma boa permuta, uma boa tabela de vendas e tem margem sobrando, a gente consegue até, se ele quiser pegar um pouco mais, porque ele tem espaço, ele tem gordura para pagar esse custo da estruturação, mas dinheiro não vai faltar. Se acontecer alguma coisa, ele tem financiamento para isso, tá? Então, é, é, se vocês repararem aqui, essa parte do quanto antes melhor para o financiamento, ela é meio que construída com tudo que a gente vem falando até agora, desde o terreno até aqui, né? Para chegar aqui, a gente tá o mais organizado possível, em termos de governança, não ter deixado para falar com o credor de última hora e estar organizado em termos de ter um fluxo folgado para poder tomar o menos de dinheiro possível e da melhor forma possível. E aí, próxima parte, execução. Deixa eu ver como é que está nosso tempo aqui. Temos mais 15, né? Execução. Provocações, análise de orçamento desde a compra do terreno, planejamento de compras, controle físico-financeiro e fluxo de caixa, né? Bem, gente, execução é na- nada mais é do que aí, de fato, quando a gente tira as coisas da planilha, né? Aquele famoso a planilha tudo aceita, né? Mas se a planilha estiver bem feita, é muito mais fácil, né? Se tudo tiver sido construído da forma que a gente está falando até agora, é muito mais fácil. Lembrar que sua viabilidade financeira, ela é um bicho vivo, né? Que a gente colocou aqui. Ela não é uma coisa que você vai fechar lá atrás, na hora que você está comprando o terreno, né? E não vai mais mexer. A gente sabe que ela vai evoluindo aos poucos, conforme as coisas vão acontecendo, tá?
Mas é importante você estar com ela perto e ter criado ela desde o começo, tá? É, o controle do orçamento que você estabeleceu lá atrás para a compra dos seus materiais, para pagamento de mão de obra, etc., precisa estar na ponta do lápis, né? Fazer ali um, um guardrail ali dos principais custos do seu orçamento para que aquilo ali não seja estourado, para que aquilo ali seja bem negociado, ou para que talvez você consiga fazer uma permuta com os fornecedores dessas coisas mais caras, é essencial. Isso tem que ser feito lá no começo, bem feito, porque você faz um orçamento mal feito, tanto para mais quanto para menos no começo, depois você mesmo acaba não respeitando ele ao longo da obra. Você sabe que, sabe, puta, estourei aqui, estourei ali. Agora, se você tiver feito um bom trabalho lá, poxa, você vai conseguir separar aquelas suas linhas de custo que você sabe que você não pode errar, né? Que você sabe que você tem que manter na ponta do lápis ali, né? É, e aí não cair no erro mais comum dos incorporadores da parte da execução, que é perceber que errou no orçamento só quando começa a faltar dinheiro na obra, né? Eu acho que aí entra um valor muito grande da Macasi. Quando você entra aqui na Macasi no começo, como eu te falei lá, a nossa plataforma, a gente coloca, refaz o seu orçamento e refaz o seu projeto. Então, aqui não tem que ser visto como pô, mas aí você está tá querendo conflitar o orçamento com o meu, é, é, eu já fiz o orçamento, você está refazendo, vai dizer que as coisas não estão custando o que eu falei que vão custar. Isso tem que ser visto como uma coisa positiva, porque quando você tem uma segunda opinião, uma plataforma de tecnologia com inteligência artificial, refazendo seu orçamento, refazendo sua análise, né? A chance de a gente errar nesse orçamento lá na frente é muito menor, é muito menor. E o credor, quem está emprestando dinheiro, sabe disso, né? E por isso ele empresta o dinheiro mais barato, né? A chance da gente acabar é, estourando essa obra é muito menor, né? Então valoriza um orçamento feito lá no começo e aqui com a gente coloca na plataforma BIM, refaz o projeto, refaz o orçamento e não é um motivo de reprovação do incorporador, é um motivo de alinhamento para que a gente possa partir para uma execução mais controlada, né? E aí, lembrando, amarrando um pouco disso com a tabela de vendas que eu falei, etc., é a sua exposição de caixa, é o fluxo de caixa, né? A gente coloca aqui nessa planilha uma coisa que é verdade, nessa apresentação, uma coisa que é verdade para várias empresas. As empresas elas não quebram por falta de clientes nem por falta de resultado, elas quebram por problema de fluxo de caixa. Tem venda, tem receita para receber, mas é a receita para receber só daqui a um ano. A conta tá batendo aqui, tem que pagar os funcionários, de repente acabou o dinheiro, não tem dinheiro, né? Então, o controle é, desde lá do começo, do quanto antes melhor, do seu orçamento, do seu projeto, os custos, a exposição, quanto cabe de financiamento, quanto não cabe, para você ter a tabela de vendas, para você ter fluxo de caixa ao longo da obra, é essencial, tá? É tão importante quanto você saber que você vai ter demanda pelo seu produto, é tão importante quanto você saber que o seu preço está ok, é você saber que ao longo da sua obra você consegue pagar as pessoas e os materiais, tá? E aqui, última parte, antes de abrir para pergunta, vou deixar os últimos 10 minutos. Repasse, né? Nem todo mundo vive de repasse, tem gente que consegue vender muito bem ao longo da obra, tem gente que não precisa de financiamento, mas para quem precisa de repasse, de novo aqui, né? As provocações, planejamento, bom parceiro, pagamento do financiamento e incorporação, né? Se antecipar e ir atrás de um parceiro. Tem gente no mercado que é boa de fazer repasse, né? São empresas que substituem os antigos pastinhas, né? São empresas de tecnologia. Aqui na Macazia a gente também ajuda, mas são pessoas que começam a trabalhar seu cliente 3, 4, 5 meses antes de terminar sua obra, para ver se os documentos que ele te apresentou lá, se o lerite dele tá ok, se o Serasa dele tá ok, para ver se o banco vai aceitar esse cara lá, né? Então, se informa sobre uma empresa dessa, faz uma parceria legal com uma empresa dessa antes, né? Eleja um bom parceiro para isso, né? É muito importante aqui. No final das contas, esse cara vai te ajudar a receber os 80% da tua receita que ainda falta, sabe? Olha como esse cara é importante. Você vai deixar para falar com esse cara quando a tua obra tiver os 45 do segundo tempo? Não.
né? Vamos falar lá antes com esse cara, né? E lembrando que esse cara é importante também para quando você tira seu Abits, né? Por exemplo, aqui na Macazia, a gente ainda dá uns 6 meses de carência, né? Pós Abits para dar tempo do cliente fazer o repasse, etc. Mas é uma carência de você pagar a principal, né? Porque os juros continuam correndo, né? Você está com o financiamento tomado, os juros continuam correndo. Então, quanto melhor for o seu repasse, quanto mais rápido for o seu repasse, antes você quita seu financiamento e menos juros você paga, né? Então, além de ser um cara que é responsável por te ajudar a pegar 80% da sua receita que está lá parada, é o cara que é responsável para te ajudar a pagar antes sua dívida, né? E se você tiver também, aqui por último ponto, ter registrado a sua incorporação, ter se organizado, feito o RI certinho, né? Da SPE, com patrimônio de afetação, a individualização e os habites normalmente ocorrem muito mais rápido, e o habite é condição sine qua non para você conseguir fazer o repasse, né? Então, são os pontos aqui do repasse que também tem como se planejar no quanto antes melhor, né? Então, galera, terminando, todos esses pontos que a gente passou aqui, eles podem e são muito mais bem controlados pela sua planilha de viabilidade, né? Viabilidade é fundamental, né? Criem sua planilha de viabilidade, seja ela qual for. Tem gente que faz a sua, tem gente que pega as famosas prontas do mercado, tem gente que usa o Viável, tem gente que pega dos influenciadores, que são muito boas também, mas ela é a sua guia, a sua bússola, ela é essencial para você controlar o quanto mais cedo melhor em cada parte do fluxo que a gente colocou aqui, do terreno ao repasse. Beleza? Vou deixar aqui agora os últimos 10 minutos a Lu trazer aqui as perguntinhas que o pessoal mandou. Por favor, quem não entrou aí no QR Code, entra por gentileza, responde esse questionário para a gente. É muito rico as respostas de vocês lá. Ajuda bastante o nosso trabalho aqui, ajuda a gente a melhorar. Por favor, 2 minutinhos mesmo as respostas. Enquanto isso, a Lu vai trazendo as dúvidas aqui. Boa, mandei de novo ali o link da pesquisa. Eu vou ler as duas perguntas que chegaram aqui no chat, mas aí depois que o Rui responder elas, acho que a gente, se alguém tiver mais alguma, pode abrir o microfone e fazer. A primeira é do Michael, não sei se eu estou falando o teu nome certo, então se estiver errado, peço desculpas. Vocês já avaliaram o mercado de construção modular off-site? Temos muita dificuldade, já que não tem um financiamento específico. A gente tem, inclusive, algumas operações na nossa esteira é, é, com esse tipo de construção, né? Para a gente não é problema. É, a gente tem que adaptar um pouco o fluxo do dinheiro, porque ele é um pouco diferente, né? Ele entra, boa parte da evolução da obra, digamos assim, se dá fora do canteiro, né? A gente comprova essa evidência de forma diferente, mas a gente faz também para modular offsite, sim. Boa. A segunda é do Públio. Qual o impacto previsto no financiamento e RET com a alteração na reforma tributária? Aí ele fez um adendo ali de sair de 4% para 25% de custo de imposto. Quem que fez? Foi o Públio. Não, eu comentei em cima. Vai Ah, sair foi de 4 você? para Ah, 25%. Foi. foi o Ricardo Então, que fez o adendo ali do percentual. a gente não sabe ainda o impacto, Ricardo. Você já acho que não tá cravado ainda, né, que vai sair de 4 para 25, né? Eu acho difícil. é, não sei te dizer ainda se isso vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Eles não iam é, tirar, assim, ir contra a fomentação desse setor é, tão fortemente, assim. Então, eu acho pouco provável acontecer, mas com certeza se acontecesse ia ser um impacto muito relevante, assim. Acho que a ponto de inviabilizar diversos projetos, mas eu acho difícil acontecer. Boa. Eu vou ler uma outra que chegou aqui no chat. O Cristiano já tinha me mandado por e-mail antes, sobre o caso dele. Ele falou que quando ele entrou em contato, foi informado que teria que pagar 20 mil antecipados para ter um empréstimo.
Continua dessa Não. forma? Acho que tu pode esclarecer um pouquinho, né, como que funciona o financiamento. Claro que eu posso. Olha só, depois que a gente assina nosso termo de crédito aqui com o incorporador, né, em que a gente chega nas condições do crédito por si só, né, a gente tem que fazer uma diligência. O fundo exige uma diligência criteriosa do empreendimento, né, técnico, da parte comercial, se esse empreendimento de fato tem demanda, e da parte jurídica, de quem são os incorporadores. A gente faz isso pelo incorporador para o fundo. Tá? O que que a gente reparou ao longo das primeiras casos que a gente teve lá atrás? Muitas vezes a gente começava a fazer, e isso é trabalho puro e despesa pura, sim, a gente contrata escritórios, a gente contrata um estudo de mercado, a gente contrata um escritório de advocacia, e aí o incorporador acaba, ou não estava com a documentação pronta ainda, o que é normal, ou a gente ia se arrastando e o incorporador acabava desistindo no meio do caminho, e a gente já tinha incorrido em um monte de despesa que a gente tem, né? Então, o que a gente faz, né? Quando a gente, essa diligência, ela tem um custo, tá? Esse custo, ele é incluído no financiamento, na taxa de estruturação, tá? Então, o incorporador, ele financia esse custo com a taxa de estruturação dele, mas quando a gente assina o term sheet, a gente pede uma antecipação de uma parte desse custo de diligência. Primeiro, para arcar com as despesas que a gente tem, a contratação de escritório de advocacia, etc. E dois, porque a gente entendeu que o incorporador que de fato toma a decisão de fazer esse pagamento está sim muito engajado em continuar com a gente até a assinatura desse financiamento. Mas não é 20 mil, tá? É 5 mil para diligência jurídica, para diligência técnica, né? Quando é concluída a diligência técnica, é mais 5 mil para diligência jurídica. E esses valores são descontados do valor da diligência que ele tem que pagar lá na frente, tá? Mas é puramente por isso. A gente conseguiu, a partir do momento que a gente começou a antecipar só simbolicamente essa taxa de diligência, a gente percebeu que a gente só ficava com o outro lado com incorporadores que estavam de fato engajados, estavam dispostos a ir até o final, e a gente não ficava mais tanto no prejuízo de fazer a diligência, levantar muita documentação e fazer todo o trabalho para incorporadores que acabavam desistindo no meio do caminho. Mas é isso. João, se tem uma pergunta, pode desmutar. Tenho sim, tudo bom, pessoal? Como é que tá aí? Tudo certo? Fala, Vejo João, tudo bem? alguns rostos familiares aí também, o Ricardo, um amigo nosso, mas enfim. Ô, Rui, eu estou numa situação que você falou aqui nessa reunião que eu acho que daria para a gente trabalhar juntos e eu gostaria de tirar uma dúvida rápida contigo para depois a gente poder alinhar uma futura reunião. Eu estou, no momento, estudando agora uma incorporação no qual o único desafio que está me faltando agora superar é conseguir passar para o terrenista a segurança que ele está me pedindo. Ele estava questionando, inclusive, se seria possível fazer um seguro fiança, um seguro permuta ou algo do tipo. Eu creio que não seja por conta do valor do terreno. O terreno tem valor de 30 milhões. Então, não sei como que seria o processo de seguro permuta. Eu nunca fiz esse estudo, né? Se você puder dar um panorama rápido de como que seria nesse caso, só para poder dar esse posicionamento para ele. E assim, eu estou com uma certa urgência porque a reunião com ele é amanhã, às 2 da tarde. Então, se eu tivesse alguma coisa para conseguir levar para ele, é basicamente a situação de que ele não precisa de se preocupar, pois o que eu estou sugerindo é que nós seremos coproprietários do terreno. Então, ele não vai perder o bem, entende? Eu não vou sumir e não vou deixar de pagar ele. Mas mesmo assim não é o suficiente, né? A gente negociou uma pergunta interessante, mas ele ainda está um pouco reticente quanto a isso. Então, eu não sei muito bem como superar e quais opções que teríamos para isso. Você teria como dizer um pouco sobre isso, por favor? Sim, é um, é uma preocupação válida dos terrenistas, né? Sim, Assim, demais. negociar com. Acho que a incorporação começa a nascer muito antes, né? Quando a gente começa a negociar com o terrenista lá atrás, né? Acho que todo mundo passa por isso aqui, né? É, esse é um ponto que a gente aqui né, não tem como ajudar muito. A gente pode dar todas as informações, etc., mas depende muito da forma como o incorporador está negociando com o terrenista, né? Assim, o medo dele é o medo dele, na verdade, não é nem a incorporação não ir para frente. O medo dele é, de fato, a incorporação
começar, né? E aquilo micar no meio, né? E ali o terreno dele ficou com um esqueleto que aí não vale mais nada, ele está sem o terreno, etc. Né? Existe sim algumas opções de seguro, tá? Seguro permuta, etc. E a gente tem até alguns parceiros que a gente pode te indicar, tá, João, para ajudar a trabalhar. E aí, o que a Macasi pode fazer do mesmo jeito que a gente passa a segurança para o credor, que se essa obra vai começar, ela vai terminar, porque a gente está disponibilizando capital suficiente para isso, Uhum. a gente pode achar um meio de ter essa mesma conversa com o terrenista Exato. e mostrar para ele que, olha, o que que pode acontecer? Você vai negociar um contrato de permuta com o incorporador. Pode acontecer de ou essa obra nem começar, e aí no seu próprio contrato vai ter uma cláusula resolutiva que esse terreno volta para você, né? Etc. É, é, ou pode acontecer dessa obra começar. Só que se ela começar, por causa disso, a gente pode garantir que ela vai terminar, né? Então a gente normalmente não costuma participar dessa negociação do incorporador com o terrenista, mas se for o caso, a gente pode entrar na conversa dando os insumos necessários, João. E depois É, posso te foi, apresentar alguns parceiros de seguro. foi justamente isso que eu pensei quando você disse que participam de reunião com o terrenista na ajuda da negociação, pois a reunião é amanhã. E assim, o que eu sugeri era que seríamos coproprietários e ele havia colocado uma cláusula de que eu pegaria o capital com fundo. Eu deixei claro com ele que não, isso não é uma prerrogativa necessária, porque a gente acredita muito no produto, fizemos estudo bem abrangente, não vemos necessidade do capital, a não ser que aconteça alguma coisa fora do planejado. Então, assim, tiramos essa cláusula do contrato e aí ele ficou completamente sem resguardo nenhum. E é o que você falou, concordo com ele. Mas o que eu pensei e sugeri foi justamente isso. Falou, olha, eu posso ter uma conversa com o fundo, com a Abacaxi, por exemplo, que eles vão estar falando, olha, caso precise, está aqui o capital. A gente aportaria o capital nesse empreendimento porque faz sentido, um empreendimento que é saudável, né? É, eu gostaria de saber também uma prévia do custo, se a gente fosse para a ideia do seguro, como que é calculado esse seguro? Eu não sei, né? Se é em cima do valor do terreno, se é em cima do valor do faturamento da empresa, enfim, para eu poder dar essa prévia para ele, entende? Que você consegue me dar Tá. um posicionamento rápido sobre esse seguro? A Um gente quanto pode falar, pagaria? me procura depois aqui da reunião, amanhã de manhã a gente fala a Tá. parte, sim. Não, tudo bem, beleza. Se você puder já seguir depois dessa reunião para a gente falar rapidamente, seria bom. Tá bom. Maravilha. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tem uma pergunta aqui do público, se a gente indica alguma planilha de viabilidade, Rui? Tem alguma que vem à mente? Olha, tem tem a dos nossos influenciadores parceiros, né? Então acho que no próprio site do Caio Lobo, da Carolina Caribé, vocês conseguem, né? É, tem o Viábil, que é um dos softwares mais antigos aí de planejamento de viabilidade que tem. E tem uma outra bem famosa também, que me tá me falhando a memória agora, tipo um influenciador também, um corporador famoso que fez que depois que eu me lembrar, eu peço para Luísa mandar aí. Mas com certeza vale a pena dar uma fuçada lá no material dos nossos parceiros influenciadores, que tem muita coisa legal lá. E com certeza vai ter plano de viabilidade lá. Maravilha. O Ricardo também sugeriu aqui conteúdo do Cristiano Rabelo, então, para dar uma olhada. Então, Tá, acho eu que é acho essa, que acho que é essa, Ricardo. É do Cristiano Rabelo, se eu não me engano. aqui terminamos as perguntas, então, Rui. Beleza. Agradeço aí, pessoal.